Então, galerinha, já deu tempo aí, todo mundo curtiu rápido o intervalo, né? Tomar água rapidinho e ir ao banheiro. E a gente volta aqui para continuar o estudo da parte da óptica geométrica. Durante a nossa primeira aula, a gente viu sobre formação de sombra e penumbra, tá bom? Como é que isso acontece em um sistema, a proporção de sombras em um determinado sistema e os princípios da luz, né? Primeiro, segundo, terceiro princípio da luz, cada um aí com suas características e suas palavras-chave. Nessa nossa segunda aula, a gente vai estudar um pouquinho sobre a parte de câmara escura e como é que elas formam os determinados objetos e também formação de cores, né? Porque é que você consegue enxergar uma determinada cor ou não. Comentar um pouco também sobre daltonismo, porque é que algumas pessoas têm essa diferença de formação de cores por causa do olho, né? Então, a gente vai continuar a nossa conversa. Vamos para cima. A gente tem... Daqui a pouco a gente volta para essa questão, mas por enquanto a gente vai falar sobre câmara escura, tá bom? Aquela questãozinha ali fala o seguinte: a câmara escura, que eu acho que é um dos principais objetos aí que já foram inventados pela história da humanidade, é um objeto que serve como uma primeira grande descoberta sobre a fotografia, né? Como as pessoas conseguiam enxergar cada vez mais longe, e aí ela tem um papel muito importante no desenvolvimento de máquina fotográfica, telescópio, microscópio. Toda essa parte de formação é muito importante e se deve ao começo de tudo em relação à câmara escura. A câmara escura é o seguinte: a câmara escura foi a primeira grande descoberta da fotografia. É uma caixa composta por paredes opacas, ou seja, todas as paredes impedem a passagem de luz, certo? E que possui apenas um orifício em um dos lados e na parede paralela a esse orifício. Então você tem dois tipos de formação. Você tem uma caixa totalmente escura, você tem um primeiro orifício e um segundo orifício, tá bom? Segundo furo dentro desse meu sistema aqui. O que ele vai falar? Uma superfície fotossensível é colocada. O que é uma superfície fotossensível? Uma superfície fotossensível é toda superfície que tem sensibilidade à luz. Ou seja, uma parede que não é preta. Uma parede preta, por exemplo, ela não é fotossensível. Ela absorve a luz que é batida a ela, tá bom? A gente vai ver um pouquinho mais sobre cores daqui a pouco, mas por enquanto vale a pena antecipar que o preto ele é a junção de todas as cores. Então, um objeto preto ele absorve todas as cores, enquanto o branco é a exclusão, né, de todas as cores. O objeto branco ele reflete todas as cores que chegam nele. Então, quando você tem um objeto fotossensível, você tem um objeto que não absorve luz, beleza? O funcionamento da câmara escura é de natureza física. O princípio da propagação retilínea da luz permite que os raios luminosos atingem o objeto e passem pelo orifício da câmera, sejam projetados no anteparo fotossensível na parede paralela ao orifício. Então, qual é o princípio que permite a formação de uma câmara escura? Princípio de propagação retilínea da luz, tá bom? É ele que permite a formação dessa imagem dentro de uma câmara escura. E aquele orifício é inflamado, né, atingido pelos raios no objeto quando você está no anteparo fotossensível, tá bom? Na parede paralela ao orifício. Esta projeção produz uma imagem real e invertida do objeto na superfície fotossensível. O que é uma imagem real e invertida? Vamos lá. Existe a seguinte situação em relação a uma câmara escura. Uma câmara escura ela tem um pequeno orifício de formação e tem um anteparo, ou seja, uma parede interna a ela. Quando os raios de luz atravessam aquele orifício, o que acontece? Você tem um raio de luz atravessando esse orifício para cá e para cá. Essa imagem formada no anteparo, como é que ela vai se comportar? Ela vai ser real e invertida. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a imagem formada por uma câmera escura, ela é uma imagem de cabeça para baixo. Só isso. O objeto formado, a imagem formada pelo objeto na câmera escura, ela é uma imagem de cabeça para baixo. Então, essa imagem caracteriza como invertida. Ela é real justamente pelo fato de você ter esse posicionamento, né, em um outro plano que não seja o mesmo plano que o objeto. Então, o objeto está de um lado e a imagem está do outro. Então, você teria essa relação de real e invertida. Ou então, real
e como é que fala? Direita, né? Dentro desse sistema. Se fosse uma imagem direita, seria uma imagem de cabeça para cima. Uma imagem invertida é uma imagem de cabeça para baixo, tá bom? Lembrar disso aí. Quanto menor o orifício, mais nítida é a imagem formada. Então é por isso que você não pode ter uma câmera fotográfica muito grande, nem uma câmera de filmagem muito grande, porque aquele orifício da lente, tá bom? Ele tem que ser muito pequeno, justamente para te fornecer uma imagem mais fidedigna, né? Uma imagem mais bonita ali, uma imagem mais nítida. Pois a incidência de raios luminosos vindos de outras direções é bem menor. O fato de você ter um orifício pequeno faz com que você tenha um foco grande. Você quer fotografar uma determinada região. Então, aquela região, quanto menor for o orifício, mais fácil dela ser separada do meio. Bacana? Justamente pelo fato de você ter ali uma formação com menos fonte de luz chegando. Se você tiver um orifício muito grande, né, uma câmera de fotográfica, as luzes que ela não quer captar, ela vai acabar captando. Então, você tem esse problema aí. Se você pegar celulares mais antigos, quando você começou a botar câmera em celular, você vai ver que a câmera era um absurdo de grande. Então você tinha uma imagem pouco nítida, muito mal formada, tá bom? Extremamente embaralhada. Então você teria aí uma diferença, como por exemplo os celulares de hoje, né? Você tem uma câmera bem pequena, um orifício bem pequeno. Então, um celular com vários orifícios, né? Que são várias câmeras diferentes, justamente para poder equilibrar essa chegada de luz dentro do meu sistema. Uma câmera escura de orifício é constituída por uma caixa de paredes opacas, onde existe, né, um pequeno furo em uma das faces. Com isso, a luz vinda de um dado objeto consegue penetrar essa caixa. Então, para que eu quero esse objeto aí? Para que eu quero esse orifício? Bom, a luz sai desse orifício, atravessa aquele buraco e chega do outro lado. E esse orifício é justamente para permitir a penetração da luz que é vinda do objeto, tá bom? A luz vai entrar dentro do meu sistema por esse orifício aí. Então, ela vai participar daquele objeto por um determinado orifício. Por um número muito pequeno de trajetórias possíveis. Quanto menor for o orifício, menor a quantidade de luz gerada. Se você tiver 2 orifícios, a câmera escura já não funciona. Por quê? Porque você vai ter 2 passagens de luz diferentes procurando o mesmo anteparo. Então, você vai gerar uma imagem totalmente desfocada, uma imagem embaralhada, sem nenhuma qualidade. Então, você tem um pequeno furo para que permita se passar, né? Essa luz será refletida no fundo da caixa, o que fará com que possamos ver uma imagem do objeto projetada no seu fundo, né? Note que a imagem aparece graças à geometria de propagação da luz, que é a retilínea. Qual é o princípio que permite o funcionamento de uma câmera escura? Princípio da propagação retilínea da luz. E a imagem ela é invertida em relação ao objeto. Não se esqueça que ela é invertida em relação ao objeto, beleza? Então, você tem um objeto aqui, no nosso caso aqui, um pescador, né? Olha ele aqui. E aí você tem um pequeno furo, um pequeno orifício dentro desse meu sistema. Quando você tem essa transmissão de luz, você tem esse cara tendo a imagem invertida, certo? Uma imagem aí de cabeça para baixo em relação àquele meu sistema. Podemos notar, através de um esquema, que existe uma proporcionalidade entre o tamanho do objeto, tá bom? E uma semelhança de triângulo. Então, ó, o que é que pode acontecer? O que é que eu quero que você entenda? O objeto, ele tem um tamanho e o objeto ele vai ser simbolizado pela letra O. A imagem também tem um tamanho e a imagem vai ser simbolizada pela letra I. Beleza? E tanto a distância do furo ao objeto, chamar aí de Dzão, quanto a imagem da distância até a imagem, que eu vou chamar de Dzinho, essa distância do furo até a imagem, existe uma proporção, tá bom? Tanto Dzão quanto Dzinho, existe uma proporcionalidade. Então, quanto mais perto eu tiver do orifício, maior vai se formar aquela imagem. Quanto mais longe eu estiver do orifício, menor vai ser a formação daquela imagem. Então, você tem uma proporcionalidade dentro desse meu sistema. Acontece da seguinte forma. Você tem que o objeto, tamanho do objeto, sobre o tamanho da imagem é igual à distância que o objeto se encontra pela distância que a imagem se encontra. Tá bom? Essa proporcionalidade é verdadeira dentro de uma câmera escura. O tamanho do objeto sobre o tamanho da imagem, a razão, né, entre o tamanho do objeto e o tamanho da imagem, é igual à razão entre as distâncias do objeto
e da imagem, tá bom? São distâncias aí diferentes também. Como é que sairia uma questão desse tipo? Ó, uma questão desse tipo faria o seguinte. Uma pessoa de altura Hzinho coloca-se diante de uma câmera escura de orifício com o intuito de produzir na face oposta do orifício da câmera uma imagem que corresponde a 3/4 da sua altura. Então, ele botou uma pessoa de altura Hzinho e lá do outro lado botou uma imagem gerada 3/4 de Hzinho, ou seja, 3/4 do tamanho do cidadão. Sabendo que a câmera escura tem uma profundidade Dzinho, qual é a distância entre a pessoa e a imagem? Beleza, ele quer saber a distância Dzão. Como eu falei para vocês, a câmera escura permite uma proporcionalidade. A câmera escura tem uma relação entre tamanho da imagem e distância entre furos, né? Então, o que é que eu posso afirmar? O que é que eu posso afirmar? Que a altura do cidadão, que é H, sobre... Não, deixa eu botar a equação geral. O tamanho do objeto sobre o tamanho da imagem é igual à distância do objeto sobre a distância da imagem. Essa proporção é verdadeira. Você tem que usar essa proporção para sair dele. Então, você compara com cada um antes de usar a equação. Qual é o tamanho do objeto? Hzinho. O cara me deu uma distância, desculpa, um tamanho Hzinho para aquela pessoa. Qual é o tamanho da imagem? 3/4 de Hzinho. Então, é 3H sobre 4. Essa é a distância da imagem. Isso aqui vai ser igual à distância entre a pessoa e o furo sobre a distância entre o furo e a imagem. Então, qual é a distância entre o objeto e o furo? Dzão. E qual é a distância entre o objeto e a imagem? Dzinho. Então, você pode ter essa formação como verdadeira. O que ele quer saber? A distância entre a pessoa e sua imagem, né? Então, ele quer saber quanto equivale Dzão mais o valor de Dzinho. Ok? Então, vamos lá. A gente vai agora para a parte de conta. Ficou Hzinho sobre 3/4 de Hzinho igual a Dzão sobre Dzinho. Como ele quer saber o valor do Dzão, você isola ele na equação para que a gente possa chegar a esse ponto. O que é que você vai ter nesse sistema? Você vai ter um produto do meio igual ao produto dos extremos, né? Para que esse sistema possa ser útil. Então, ficaria Dzão vezes 3H sobre 4 igual a Dzinho vezes Hzinho, né? Seria esse sistema aí dentro. Ok, o que é que eu posso simplificar de um lado e do outro? Eu posso tirar da jogada esse H, porque tem H de um lado e do outro. O 4 está dividindo, passa multiplicando. E o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, qual seria o valor de Dzão? Dzão seria igual a 4Dzinho sobre 3. Essa aqui é a distância entre o objeto e o furo. É a distância entre o objeto e o furo da câmara escura. Só que ele quer saber o quê? Ele quer saber a distância entre a pessoa e a sua imagem. Ele quer saber quanto é que vale 4D sobre 3. Qual é a distância entre a pessoa e a imagem? É a distância Dzão mais a distância Dzinho. Essa distância aqui é proporcional, né? Essa distância aqui tem esse valor. Mas qual é a distância que existe entre eles? Ficaria 4Dzinho sobre 3 mais o valor de Dzinho. Porque aqui seria a distância, ó, entre a pessoa e o furo, né? Entre o objeto e o furo, mais a distância entre o furo e a imagem. Então, você teria essa relação. Qual é o MMC de 3 e 1? É o próprio 3. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 4D dá o 4D. 3 dividido por 1 dá 3, vezes D daria o 3D. Então, ficaria como? 4D mais 3D, 7D sobre 3. Aqui seria a distância entre o objeto e a sua imagem, tá bom? Então, você teria como gabarito nossa questão sendo letra A, 7D
sobre 3. Então, repetindo a questão, para que não reste dúvida, né, nessa parte de vocês, o que ele aconteceu quando você está nessa questão? Uma pessoa de altura Hzinho projetou uma imagem em uma câmera escura, de uma altura 3/4 de Hzinho, ou seja, um valor de 0,75, né, de sua altura. Ele falou que a distância entre a pessoa e o furo é de Dzão, e a distância entre o furo e a pessoa é de Dzinho. Então você teria tamanho do objeto sobre o tamanho da imagem é igual a distância do objeto sobre a distância da imagem. Qual é o tamanho do objeto? Hzinho. Tamanho da imagem? 3Hzinho sobre 4. Igual a distância Dzão sobre a distância Dzinho. E aí ele quer saber quanto é Dzão mais Dzinho, né? Porque ele quer a distância geral. Ele quer a distância entre o objeto e a imagem. Ele quer essa distância aqui todinha. O que você tem que fazer? Descobrir primeiro o valor do Dzão. Aí você monta a sua equação, né? Como a gente fez aqui na figura. Essa montagem, você faz um produto meio igual ao produto dos extremos. E aí você gera, isolando o Dzão, daria 4D sobre 3. Como ele quer a soma, né? Dzão mais Dzinho, você tem uma relação de 4D sobre 3 mais D. MMC de 3 e 1 é o próprio 3, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, daria um total de 7D sobre 3 para esse meu sistema, tá bom? Para esse sistema funcionar. Então, teria como gabarito aí a letra A, certo? Usando a mesma ideia, a gente consegue falar um pouquinho sobre essa questão. E aí eu queria dizer para vocês uma coisa antes da gente tentar fazer essa questão. O seu olho é uma câmera escura. O seu olho funciona como uma câmera escura. Você tem uma região totalmente impenetrável de luz, né? Várias paredes opacas, que seria pele, o osso, o próprio globo ocular, que impede que a luz chegue por outra região que não seja pela retina. Aí dentro do seu olho você tem o globo ocular, que é essa parte branca, beleza, do olho. E aí você percebe que ela é cheia de veias, tá bom? Ela é muito venosa, então você tem vários tipos de veia dentro do teu olho. E aí você tem a íris, que é a região colorida. Eu só pedi um espaço para vocês. Eu vou deixar na questão anterior do slide, enquanto eu explico o olho, porque tem uma galera copiando, tá bom? Mas já eu vou falar da próxima questão. Não estamos falando da próxima questão ainda. Aí você volta ao olho humano, né? Você volta a falar do olho humano. O olho, ele tem uma região de globo, bacana, que é essa região esbranquiçada, cheia de veias, extremamente venoso. É por isso que quando você coça o olho, ele fica muito vermelho, né? Você tem aqueles vasos dilatados, fica enorme o valor daqueles vasos, e aí você começa a ver que ele está mais avermelhado. Você tem a região da íris, que é a região colorida do olho, região em que você tem uma determinada coloração para o olho. Aí é responsável pela quantidade de melanina que você tem no seu corpo. É uma série de coisas biológicas que não faz muita diferença pra gente. Existe a retina. Aí a retina, sim, é o que importa pra gente. A retina é o orifício pequeno que permite a passagem de luz. Bacana? Então, aquele furo da câmera escura, na nossa situação do olho, do globo ocular, é a nossa retina. E aí, tudo que a gente enxerga pelo lado de fora passa da mesma forma como passa um globo em uma câmera escura. Então, por que a gente não enxerga as coisas de cabeça para baixo? Porque eu falei para vocês, a formação da imagem em uma câmera escura é sempre uma imagem invertida. Então, se você vê uma coisa assim, né, na câmera escura ela fica de cabeça para baixo. Por que no nosso olho não acontece isso? Na verdade, acontece. No nosso olho acontece sim. Qual é o problema? Na verdade, qual é a solução? O seu cérebro, ele consegue entender aquilo ali e o cérebro decodifica essa informação. Então, quando a imagem chega lá no seu olho, na região chamada de cristalino, a imagem formada no cristalino, ela é invertida. Só que o seu cérebro entende que aquilo ali não existe, que aquilo ali não acontece, e ele inverte a imagem. Então, apesar da imagem chegar de cabeça para baixo, o nosso cérebro consegue desenvolver aquela imagem de cabeça para cima, tá bom? Você não teria essa situação aí como sendo uma coisa absurda, não. Ok? Então, vamos para a questão aqui. Galera aí de Santa Cruz que tá copiando, tira um printzinho da tela, então bate uma foto para a gente poder copiar, para a gente poder ir para frente. Fala o seguinte, a nossa questão. O olho humano comporta-se de forma semelhante à câmara escura de orifício. Sabemos que os raios de luz que partem do objeto e atravessam o orifício determinam a imagem, no fundo de um olho. A figura a seguir representa um esquema simplificado do comportamento de formação de imagens no fundo de um olho saudável.
Vemos que a imagem formada no fundo do olho apresenta-se invertida e de cabeça para baixo. Então você tem um objeto, né? Ele está vendo um coqueiro aí, que está a uma distância x do olho. Dentro do teu olho ele tem um tamanho x'. Lembrando que um olho é uma coisa pequena, então provavelmente alguns milímetros, tá bom? Você não tem vários centímetros de olho, não. E ali você tem uma formação de uma imagem, ok? Que chega invertida, mas seu cérebro decodifica a informação e bota ele num formato normal. Sabe-se que o olho humano apresenta-se aproximadamente 20 milímetros, olha aí, de profundidade. Então ele deu que esse segundo valor, esse x', vale 20 milímetros. E um objeto tem uma altura de 8 metros, colocado em uma posição de 32 metros. Então aqui, ó, você tem uma distância de 32 metros para um objeto de 8 metros. Nessa situação, a altura da imagem formada no olho será D. Ele quer saber quanto é o tamanho gerado pela essa imagem. Lembre-se da seguinte relação que a gente já fez, né? O tamanho do objeto sobre o tamanho da imagem é igual à distância, né? Que ele chamou de x e x'. Só que ele falou que o tamanho do objeto é 8 metros e o tamanho da imagem é de 32 metros. Logo, eu vou gerar um objeto, né? Uma distância de objeto de... ele falou que a distância do objeto é 32, não é o tamanho. O objeto tem 8 metros e ele quer saber o tamanho da imagem, quer saber o valor de I. Ele falou que a distância gerada é de 32 metros. Bacana? E a distância gerada da imagem é de 20 milímetros. Certo? Você tem essa proporção dentro desse sistema. Sabendo disso, eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão. Galera, dá uma dica para vocês quando você pegar uma questão dessa. Qual é a dica que eu vou passar? Seguinte, percebam as unidades. O cara falou que tem uma distância de 8 metros, né, do objeto e uma distância do furo, né, da câmara escura de 32 metros. E falou que o tamanho do olho é de 20 milímetros. Percebam que uma unidade está em metro e a outra está em milímetro. Então você tem uma diferença de unidade. Mas, deixa eu te falar, de um lado é metro e metro, do outro vai ser milímetro e milímetro. Então, você não precisa, nesse caso de câmara escura, você não precisa se preocupar com essa transformação de unidade para agora, tá bom? Justamente porque você ter o fato de metro e metro de um lado, milímetro e milímetro do outro,
faz com que você caia na resposta já em milímetro, tá bom? Uma unidade de um lado anula a unidade do outro. Então, o que é que vai acontecer? Você pode levar a sua equação para a resolução exatamente da forma como você monta. Você não precisa transformar a unidade. Objeto sobre imagem é igual a distância sobre distância. O tamanho do objeto é de 8 metros. O tamanho do objeto é de 8 metros. O tamanho da imagem eu quero descobrir. A distância do objeto é de 32 metros. Porém, o tamanho, né, do olho, que é a distância da imagem, é de 20 milímetros. Ah, Matheus, tem metro e milímetro aí. Tem. Se você for botar a transformação, você vai dividir por 1000, né, o 20, ou então multiplicar por 1000 o 8 e o 32. Mas o fato de você fazer isso faz com que você anule mais para frente da mesma forma. Então não tem necessidade. Leva assim mesmo. O produto do meio é igual ao produto dos extremos. Então eu teria que 32 vezes i seria igual a 20 vezes 8. Bacana? Então eu teria que 32 vezes i, que seria 32 vezes o tamanho da imagem, seria igual a 20 vezes 8, que daria 160. Logo, o tamanho da minha imagem gerada é igual a 160 sobre 32, que daria um total de 5. Só que esse valor de 5, eu tenho que lembrar o seguinte: a imagem é em relação à distância do furo e do olho, né? Da retina e do olho, que era a unidade de milímetros. Então, essa imagem é 5 milímetros. O que não pode fazer é você usar 3 unidades de uma e outra unidade da outra, né? Metro e metro de um lado, milímetro e milímetro do outro. Não poderia ser metro, metro e metro e milímetro, por exemplo. Tem que ser 2 metros e 2 milímetros. Então, o meu valor seria de 5 milímetros. Nosso gabarito seria a letra A. Ok? Então, deixando a questão um pouquinho mais no quadro, eu vou explicar de novo, caso tenha ficado alguma dúvida, e até para a galera copiar também. O que foi que a questão falou? A questão falou que uma pessoa enxerga um objeto, um coqueiro, uma árvore, a 32 metros dele. E aquele objeto, aquele coqueiro, tem um valor de 8 metros. Sabendo que o olho dele tem 20 milímetros, qual é o tamanho da imagem formada dentro do olho? Né? O tamanho da imagem formada dentro do olho. Aí a gente usa a equação, né, da câmera escura. Objeto sobre a imagem é igual à distância do objeto sobre a distância da imagem. O tamanho do objeto é 8, o tamanho da imagem é i. A distância do objeto é 32 e a distância da imagem é 20 milímetros. Mas você não é obrigado a fazer essa conversão de unidades. Por quê? Porque o fato de você ter metro e metro de um lado, né, objeto e distância de objeto, caracteriza o fato de você também ter isso do outro lado, imagem e distância de imagem, que seria em milímetros. Então ficaria 8 vezes 20 igual a 32 vezes i. Então o valor da imagem seria 160 sobre 32. Então o valor da imagem seria o total de 5 milímetros. Bacana? Vejam aí que já dá o gabarito correto, sem necessidade de você fazer transformação de unidade. Bacana? Então, esse tipo de questão é muito comum. É um tipo de questão que vai cair muito. Tamanho de objeto com tamanho de imagem em relação à câmera escura. Porque é um tipo de questão clássica, tá bom? A gente tem vários vestibulares que adoram esse tipo de questão e também vários professores que elaboram provas que adoram esse tipo de questão. E aí, outra questãozinha, como é que ficaria? Um estudante de física observa a imagem de uma árvore formada em uma câmara escura. Com o objetivo de definir a altura da árvore, o estudante posiciona a câmera a 20 centímetros de comprimento, a uma distância de 30 metros da árvore. Se o tamanho da imagem obtida pelo instrumento foi de 10 centímetros, qual é a altura da árvore? Traduz isso aí. Você tem uma árvore. Tá aqui a árvore. A árvore possui uma altura Hzão, que é o que ele quer saber na questão. O que foi que o cara fez? Ele pegou uma câmera escura, e posicionou uma distância de 30 metros da árvore. Então,
essa distância da árvore até o orifício vale 30 metros. Ele falou que a própria câmara escura possui um tamanho de 20 centímetros. E quando os feixes de luz que saem da árvore atravessam o orifício da câmara escura e formam uma imagem, aquela imagem da árvore vale... Aquela imagem da árvore vale... Quanto foi? Vale 10 centímetros. Está aqui na questão. 10 centímetros. Então, você tem os dados, né? 30 metros, 20 centímetros e 10 centímetros. Quando você tem essa formação, ele quer saber o valor da altura. Mesma ideia que a gente está trabalhando faz horas. Qual é a equação que eu vou usar? Tamanho do objeto sobre o tamanho da imagem é igual a distância do objeto sobre a distância da imagem. Você tem essa relação dentro do meu sistema. Como eu sei que vocês já estão craque nesse tipo de questão, eu vou pedir só 1 minuto para vocês tentarem fazer. Então, ó, quando você pega uma questão como essa, você sempre bota os valores caracterizados. Qual é o tamanho do objeto? É uma árvore que vale 30 metros. Qual é o tamanho da imagem? É uma árvore que vale 10 centímetros. Qual é a distância do objeto? Vale... o tamanho do objeto ele quer descobrir, né? O tamanho da árvore. Valor de O. Qual é a distância do objeto? Agora sim, 30 metros. Aquele valor de 30 ali achado. E a distância do cara? 20. Então, você teria essa relação de 20 aí. Tá, de novo aquela ideia que eu falei para você. Você tem em centímetros e tem em metros. Você não precisa se preocupar com a conversão de unidade. Por quê? Porque a conversão de unidade existe, mas quando você só tem uma diferente. Quando você tem o número par, aí fica mais tranquilo. Ó. Centímetro aqui, centímetro aqui. Beleza. Metro aqui e aqui vai aparecer quem? Metro. Então, o fato de eu ter essa relação, eu posso levar essa ideia de forma tranquila. Produto do meio igual ao produto dos extremos. Não precisa transformar, faz direto. Fica 20 vezes o tamanho do objeto igual a 30 vezes 10. Então, ficaria 20 objetos, né? Igual a 30 vezes 10, 300. O 20, como vocês veem, ele está multiplicando. Então, ele vai para o outro lado como? Dividindo. Então, qual seria o tamanho do objeto? O tamanho do objeto seria 300 sobre 20, que daria um total de 15 metros. Então, aquela árvore tem um tamanho de 15 metros de altura. Qual seria o nosso gabarito? Letra B. Bom, então, repetindo a questão para que não fique nenhuma dúvida, também deixando um tempinho no quadro para a galera que está copiando. A questão fala o seguinte. Um objeto, que é uma árvore, né, é observada por um cara através de uma câmera escura. Ele bota essa câmera escura a 30 metros da árvore. A câmera escura tem 20 centímetros de tamanho e projeta dentro dela uma imagem de 10 centímetros. Ele quer saber qual é o tamanho da árvore. Aí você pode usar a relação que a gente está falando desde o começo dessa aula. O tamanho do objeto sobre o tamanho da imagem é igual às distâncias do objeto sobre a distância da imagem. Então, ficaria objeto sobre 10 igual a 30 sobre 20. 20 objetos, né? Você pode fazer um produto meio ao produto dos extremos. 20 o tamanho do objeto é igual a 300 vezes 10, igual a 20 objetos igual a 300, né? 30 vezes 10. 0 de um lado com 0 do outro eu posso cortar.
Então, 300 dividido por 20 é a mesma coisa que 30 dividido por 2. Então, 30 dividido por 2 daria uma altura de 15 metros de árvore, tá bom? Então, esse objeto possui 15 metros de tamanho dentro daquele meu sistema para ele ser possível de ser enxergado naquele sistema de equações, né? Então, você teria essa parte aí com o valor de 15 metros. Letra B. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, pode ficar à vontade, bacana? E pra gente matar essa parte aí de câmera escura, nossa última questãozinha, antes da gente falar de formação de cores, fala o seguinte: um objeto de altura H está a distância Dzão de uma câmera escura de orifício que resiste a uma imagem de altura 5 centímetros. Ao aproximar o objeto 15 metros da câmera, a imagem forma 8 centímetros. Determine o valor original. Essa questão ela é um pouco mais bonita, né? Ela é uma questão um pouco mais diferenciada, porque ela divide em duas situações. Quais são as situações? A primeira situação é a seguinte: você tem um objeto de altura Hzão, pode ser qualquer objeto. A gente estava falando de árvore, né? Vou botar uma árvore aqui. Supor, você tem uma distância de altura Hzão, e essa árvore, né, é posta em relação a uma câmera escura. Ó, um exemplo bom de câmera escura, aquelas máquinas de fotografar antigas, que a pessoa tinha que ficar embaixo de um pano para tirar foto, usava pólvora, né, de uma forma de suporte, estourava a pólvora e fazia a captação da luz. É um exemplo clássico de máquina escura. Para quem já assistiu Chaves aí, né, aquele famoso programa de TV, você tem um episódio lá onde ela aparece. Bom, você tem um objeto de altura H e aí você tem uma imagem formada de 5 centímetros. Aqui é formado de 5 centímetros de imagem. É, tá. Ele tem essa distância aí de um determinado valor, né? Quer saber aqui tem uma distância Dzão e aqui tem uma distância Dzinho dentro daquele meu sistema. Quando ele faz isso aí, ele leva para uma segunda situação. Ele não ficou legal, aquela formação que ele estava, e aí ele pegou a mesma câmera escura e aproximou da árvore, né? Aproximou daquele meu sistema. A imagem formada passou a ser 8 centímetros, aumentou. Mas ele aproximou isso aqui de uma forma de 15 metros. Então ficaria D menos 15, né? E essa distância continuaria sendo Dzinho. A altura H, e ele quer saber qual é o tamanho do valor do Dzão dentro desse meu sistema. Tá bom? Então, pedir 2 minutinhos para tentarem fazer a questão.
Então, galera, quando você tem uma situação como essa, você tem que levar as duas situações. Como você tem dois tipos de equação, você vai cair em um sistema de equação, tá bom? É impossível você não cair. Mas você tem que lembrar que a altura do objeto sobre a altura da imagem é igual à distância do objeto sobre a distância da imagem. Só que ele falou que a imagem gerada vale 5 centímetros. Então, a altura do objeto, que é Hzão, é igual a 5, aqui vale Dzão, né, que é a distância maior, sobre Dzinho, que é a distância menor. Tá bom. Como eu já sei disso, como eu já sei desse sistema, o que é que eu faço? Faço que um produto do meio igual ao produto dos extremos. Logo, ficaria Hzão vezes Dzinho igual a 5Dzão. Tá, daqui eu não posso fazer mais nada. Não tenho mais nenhum dado, não tenho mais nenhuma equação que eu lembre. Então eu guardo isso aí e vou para a segunda situação. Na segunda situação, é uma árvore, ela não mudou de tamanho só pelo cara aproximar a câmera. Mas a imagem mudou. A imagem que antes era 5, agora vale 8. E para isso acontecer, ele teve que aproximar a câmera. Então a distância que antes era Dzão, agora é D menos 15, tá bom? Mas o tamanho da câmera não mudou, porque a câmera que ele usa é a mesma. Ele só fez aproximar ela. Então o produto do meio também vai ser igual ao produto dos extremos aqui. Ficaria Hzão vezes Dzinho igual a 8 vezes D menos 15. Então, Hzão vezes Dzinho seria igual, faz a distributiva, 8D, cana, menos 120. Então, daqui também não tem mais onde sair, guarda aí. Mas, olha o seguinte, lá em cima é H vezes D. Aqui embaixo também é H vezes D. Você tem essas duas relações aqui. Então, se um é igual ao outro, o que é que eu posso fazer? Posso igualar as equações. Tenho que 5Dzão é igual a 8Dzão menos 120. Organize isso aí. O 5D vem para esse lado, só que negativo, né? E o menos 120 vai para o outro lado, só que positivo. Quem tem a incógnita de um lado, quem não tem fica do outro. Então, ficaria 120 positivo igual a 8D menos 5D. Então, ficaria 120 igual 8D menos 5D, 3D. O D tem que ficar só, então eu tenho que me livrar desse 3. O 3 está multiplicando, eu jogo para o outro lado, ele vai dividindo. Então, qual seria aí o valor de D? D seria igual a 120 dividido por 3. Então, a distância seria de 40 metros. Bacana? Você terá uma formação de imagem de 40 metros. Percebam que eu usei, qual seria o gabarito? Letra E. Percebam que eu usei um sistema de equação, porque são duas situações. Primeira situação onde a câmera está mais afastada, uma segunda situação onde a câmera está mais próxima. Então, você tem essa relação dentro do meu sistema. Você leva esse produto meio igual ao produto dos extremos, então eu levo que na primeira situação fica 5D, na segunda fica 8D menos 120. E aí você tem que essa situação é possível dentro de um sistema. 8D menos 5D igual a 520, igual a 120. Então 3D igual a 120. 3 está multiplicando, passa dividindo. Então você teria uma distância de 40 metros, tá bom? Essa distância aqui de 40 metros naquela situação. Bacana? Então a galera que está copiando, tira um print da tela, tira uma foto rapidinho, para que a gente possa passar adiante. Bom, a gente está chegando nos últimos minutos da nossa aula. E a gente vai falar um pouquinho sobre cores agora. Certo? Então, mas caso você não consiga, essa aula vai ficar disponível no YouTube, né? Você pode assistir e assistir quantas vezes você quiser. Bacana? Então, tire aí rapidinho um print. 3, 2, 1. Vamos adiante. Tá. Nossa última parte da aula de hoje, vamos falar sobre cores. Cores começou, a gente todo mundo sabe que é uma cor, né? A gente nomeou essas cores para poder usar no dia a dia. Um vermelho, um azul, um amarelo, um verde, todas essas cores têm nomes. Mas o que são as cores? Cores. Isaac Newton, ao realizar experimentos com a luz solar, verificou que ela dava origem a feixes de luz coloridos quando atravessava um prisma. Prisma é um objeto, né, de vidro, que parece uma pirâmide aí. Quando a luz bate nele, ele vira um formato de arco-íris. As cores observadas correspondiam às cores do arco-íris já visto naturalmente, né, em chuva ou coisas do tipo. Verificou-se também que,
com outro prisma, era capaz de recombinar a luz, fazendo emanar do prisma a luz solar novamente, que ele chamou de luz branca. Bom, então, a luz branca bate em um prisma, vira um arco-íris, o arco-íris bate em um prisma, vira luz branca. Então, você tem a situação dela aí. Na teoria ondulatória, interpretamos isso da seguinte forma. A radiação solar é formada por uma série de ondas com frequências diferentes. Algumas faixas de valores de frequência diferentes provocam em nosso cérebro captação de cores diferentes. Então, luz nada mais é do que cores, nada mais é do que energia. A energia que você enxerga em uma cor é a energia que seu cérebro capta e faz com que você entenda, né? Aquela cor é mais forte, essa cor é mais fraca. Então, cada espectro de cor vai te dando um valor diferente para aquele sistema. Quando você tem a formação do arco-íris, como a gente vê aqui nessa formação da imagem, você tem um prisma que vai dispersar a luz branca. Só que a luz branca dispersa ele em 7 cores, que são justamente as cores do arco-íris, né? V, A, V, A, V. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Lembrando que o vermelho é o mais fraco, é o menos energético, enquanto o violeta é o mais forte, é o mais energético. Bom, isso aqui dentro daquele meu sistema ali. Tá bom, vamos lá. Uma luz é chamada de monocromática se é formada apenas de um valor de frequência, ou seja, apenas um dos espectros da luz branca. Então, uma luz completamente vermelha é uma luz monocromática. Mono, porque é só um cromo, um valor de energia naquele sistema, tá bom? O amarelo, alaranjado, verde, azul, anil e violeta são as cores do arco-íris aí. Se eu tiver só um feixe de luz vermelha, um feixe de luz azul, é a luz que eu chamo de monocromática, tá bom? Ou seja, só é aquela e pronto. Com boa aproximação é o que acontece em um laser, beleza? O laser ali, você tem um laser vermelho, é uma monocromática vermelha. Laser verde, uma monocromática verde. Então você tem essa situação aí. Ao contrário, é chamada policromática. Poli de vários, cromo vem de energia, né? Então, policromática são, por exemplo, a luz branca, né? Formada por várias frequências, que é o caso da luz branca. Então, você tem uma luz de várias frequências diferentes que, quando junta, dá aquela luz branca. A cor que um corpo apresenta para a gente, por reflexão ao ser iluminado, depende da constituição da luz que ele reflete. Um corpo iluminado pela luz branca apresenta o branco, quando reflete todos os componentes das cores dessa luz. Se o corpo absorver todas as luzes nele incidentes, nenhuma radiação segue para o olho do observador. Isso gera uma sensação cromática de negro, né, de preto. Você tem aqui, por exemplo, duas placas, uma branca e uma preta. Uma branca e uma preta. O que acontece? Você tem um feixe de luz, você tem um observador nas duas situações, uma pessoa olhando, que é um olho, viu, gente? Uma pessoa olhando aí, ó, os cílios. Quando o corpo é branco, toda a luz que chega nele sai pro olho, volta pro olho. Eu tenho uma reflexão total, entendeu? Toda a luz que chega vai pro olho. Quando o corpo é preto, ele bate e não reflete nada. Ele absorve tudo. Então você tem essa situação de você não conseguir enxergar a cor, porque aquele corpo não está emanando mais frequência de luz, ele não está emanando mais croma. Então você tem a sensação de ter uma sensação de enxergar um corpo preto. Bacana? Olha aí, por exemplo. Você tem dessa forma, como nos parece verde, quando iluminados com a luz branca, ele reflete a luz verde, absorvendo as demais. Então você tem aqui um objeto vermelho, né? Você tem uma luz branca. Chega aqui todas as feixes de cor, todos eles. O arco-íris inteiro, do vermelho ao violeta. Quando bate nele, sai só o vermelho. Então ele joga para fora o que ele não quer. Então a luz refletida é o que tu vê. Tu enxerga tudo que aquele material não quer. Então se tu tá enxergando uma coisa vermelha, ele tá absorvendo todo o resto e tá ficando com vermelho. Com verde, a mesma ideia, tá bom? Ó, chegou todas as cores, uma luz branca. Ele refletiu qual? O verde.
Então a luz refletida é o que tu enxerga. Aqui, mesma ideia. Chegou toda a luz branca. Saiu qual? Azul. Então a luz azul, né, a cor azul, é porque você está enxergando o que o material não quer. Ele reflete aquilo que ele não quer. Exemplo simples aí, por exemplo, uma planta, uma árvore. Se eu pedir para você imaginar uma árvore, qual é a cor das folhas que você vai imaginar naturalmente? O verde, né? Você consegue imaginar uma árvore? Consegue. Qual é a cor da folha da sua árvore? Todo mundo vai dizer verde, beleza? Por quê? Porque é a cor padrão. Mas por que que uma árvore emana verde? Por que que ela não absorve verde? Vocês sabem que a árvore é autotrófica, né? Ela produz pelo próprio alimento. Como ela faz isso? Através de um processo chamado de fotossíntese. A fotossíntese ela usa uma série de sais, minerais, né, água e luz solar. Ele precisa da luz, né? Fototropismo, né? Crescimento através da luz. Quando ele usa a luz naquele sistema, absorve todas as cores e reflete o verde. Por quê? Porque a frequência energética do verde não é necessária para a fotossíntese. Então não faz sentido a planta gastar energia por uma coisa que ela não quer. Ah, Matheus, mas é só o comprimento do verde e o resto. Olha, a planta já gasta energia para absorver 6. Ela exclui o que ela não quer. Por quê? Esse sétimo parece ser pouca coisa, mas imagina a quantidade de fotossíntese que uma planta faz durante toda a história da vida dela. Aí, uma árvore centenária, cento e tantos anos. Então é uma energia acumulada muito grande. Então é por isso que ela não força ela mesma a fazer isso. Então ela joga para fora tudo que não quer, tudo que não presta, não lhe cai bem. No caso da fotossíntese é o verde, por isso que você enxerga o verde, tá bom? Olha esse estúdio aqui, ó, você tem uma cor azulada, né? Você tá vendo o azul? Tá conseguindo ver o azul aqui dentro dele, né? Por quê? Porque a luz branca que a gente usa aqui na nossa sala, você chega naquele material e reflete o azul, beleza? Você tem sempre essa reflexão. A blusa que eu tô usando é azul, por quê? Porque o material de que ela é feita absorve todas as cores de luz branca e reflete o azulado, né? Reflete o azul aí. Tá. Da mesma forma, o corpo nos parece verde quando iluminado com a luz branca e reflete a luz verde, né? Você só enxerga o que reflete, absorvendo as demais. Dessa forma, se iluminarmos esse mesmo corpo com a luz monocromática vermelha, este parecerá negro, né? Parecerá preto aí. Pois o objeto absorve a luz vermelha, não enviando nada aos seus olhos. Ele absorve tudo que não é verde. Então, se eu boto uma monocromática vermelha nele, ele vai absorver. Bacana? Por quê? Porque o vermelho ele quer, ele não quer o verde. Então, aquele corpo, mesmo sendo iluminado por uma cor vermelha, ele absorve, né, aquele valor ali e fica parecendo preto, porque ele não reflete nada que chegou nele. É por isso que, por exemplo, vocês, não sei se já viram na prática ou viram em filmes, quando o cara tira uma foto e vai revelar a foto, ele bota em uma sala. Ele molha um líquido lá e bota em uma sala, né? Tipo num varalzinho. Qual é a cor da sala? Sempre é uma cor específica. Você nunca vê aquela sala verde ou roxa. Você sempre vê vermelha. Por que vermelha? Porque o vermelho é o comprimento de luz mais fraco. Então, uma fotografia é feita pelo queimar do papel. Ele quer queimar aquele papel para deixar a imagem registrada nele. Só que ele não pode botar uma luz como a luz branca, porque é muito energética. Nem a luz violeta, que é mais energética do que a vermelha. Nem a laranja, que é a mais perto do vermelho, ele também não pode botar. Por quê? Porque ele pode queimar o papel de uma forma que ele não quer. Ele quer que a imagem fique nítida. Então ele escolhe a luz mais fraca, que é a vermelha. Então a vermelha vai fazer com que aquele papel forme a imagem dentro do desejo dele, né? E aí, quando eu vou para uma questão, como é que se comportaria? Uma bandeira do Brasil, que se encontra em uma sala escura, é iluminada com a luz monocromática de cor azul. Eu vou jogar só azul nela, só azul. As cores representadas pelo retângulo, pelo losango, pelas letras da faixa central e pelo círculo são respectivamente. Tá, tem uma ideia da bandeira do Brasil. Bandeira do Brasil. Um retângulo, dentro um losango, dentro uma circunferência, e aqui as letras, né, do ordem e progresso. Como a frase é muito grande, eu não vou conseguir escrever, mas aí vocês têm noção de como é. Vamos lá. Qual é a cor do quadrado? Verde. Qual é a cor do losango? Amarelada.
as matas, o ouro, toda aquela história da bandeira que vocês aprenderam lá com a tia Jesus, lá no infantil. Círculo, azulado. Beleza. E as letras são brancas dentro, né? Vou deixar a faixa branca aí para que a gente possa entender. Tá. O que ele vai querer? Vai querer a formação de cada uma delas. Na ordem: retângulo, losango, letra e círculo. Retângulo, verde. Ele não quer o verde. Ele quer tudo que não é verde, ele quer. Qual foi a luz que eu botei? Azul. Se eu botei azul e ele não quer verde, ele quer azul. Então ele absorve. Se ele absorve, eu enxergo preto. Então, losango, que é verde, absorve o azul. Losango, amarelo, né? Amarelo. Tudo que não é amarelo, ele absorve. Ele só joga para fora o amarelo. Luz monocromática azul, bateu no amarelo. Ah, ele quer o azul. Então ele também enxerga ele preto. Beleza? Tudo que é preto ali, ó, eu consigo enxergar. Círculo, azulado. Ele não quer o azul. E eu botei uma luz monocromática azul. Então ele joga para fora o azul. Perfeito. Então tudo que não é azul tá fora, né? Ele joga para fora o azul. E as cores, né? Aquelas partes da letra são brancas. Se eu boto o monocromático azul, ele joga tudo para fora. Mas só eu botei azul, então ele só expeliu o azul. Nossos gabaritos. Letra B. Preto, preto. Azul, azul. Bacana? Galerinha, a gente está chegando ao final da nossa aula. Desejar a vocês uma excelente semana. Próxima semana a gente volta falando mais de cores, tá bom? Até a próxima aula. Tchau!